Boa noite. Tudo bem, gata? Tudo bem? Opa, finalmente a gente se conheceu, hein? Então, Marcito, só Oh, assim, né, pra gente se conhecer. nessa epidemia toda, nessa história toda. E a gente se cruza, tem um monte de coisas que se cruza na vida, né? Professoras, amigos, É colegas de verdade, trabalho, muita gente é legal, muita mesmo. gente legal. E eu estava E eu- ouvindo, hum, eu estava vendo algumas coisas suas por aí, né? A gente sabe, fuça na internet, a gente fuça tudo, né? Muita coisa legal, bem Aham. bacana, bem bacana. E você, Cláudio, como é que você está de quarentena, vamos dizer assim, de Nossa, ficar? eu tô bem cansada já, viu, Márcio? Acho que todo mundo, né, tá assim, né? Tá bem difícil mas eu não posso reclamar, porque eu tô com saúde, né? Tô com Sim, trabalho. Todos os dias eu acordo e agradeço, apesar hum, de tudo, né? Apesar dessa situação toda. sei. Mas é difícil, né? Porque a gente está com. A pandemia está voltando, os números estão voltando, está aumentando, a Tá gente dando não medo, sabe né? como isso vai, né, vai ficar. Enfim, é tudo muito incerto, né? Para todo mundo, para todo mundo. É, e uma coisa maluca, né, que você trabalha em três áreas muito distintas e as três sofreram muito, que atriz, balé e professora. Como é que você está se enfrentando É, isso tudo, querida? eu costumo falar, gente, eu nasci para sofrer. Eu escolhi umas três áreas assim que, olha, Hum, no Brasil ainda, né? Onde sim. não é valorizado, nenhuma das três áreas é valorizada, né? Mas Não, enfim, não. você também é professor, né, Márcio? Hum. Você é professor também, né? Sou, eu também dei aula no Objetivo, agora eu só dou aula na faculdade hoje, né? Hoje eu larguei Aham. o Ah, você ensino também foi médio, só professor no Objetivo, né? Ah, foi. que legal. Por isso que a gente tem muitos amigos em comuns nessa Em história, né? comum, sim, É, eu percebo. Você conhece muita gente do Objetivo, né? Muitas amigas. A Elaine, a Tati, a você Tati, conhece, né? o Eurico, quem mais? Tem um monte, né? Aham, E fora a velha guarda que deu aula para mim, né? Que estão lá até hoje, né? O Salles, o Gregório aham. que Ah, sim, uma faleceu, galera, né? aquela O turma toda. Objetivo Da foi uma bio... grande escola para mim. Eu fiquei lá 8 anos. Eu entrei Hum. lá assim, praticamente crua. Para mim foi uma grande faculdade o Objetivo. Eu aprendi muito lá com muita gente. Aprendi com o FT, que infelizmente não está mais entre a gente, né? Sim, É sim. um Que foi meu professor, genial, né? assim. É, que foi Oi? meu professor. Ele foi meu Foi seu professor, né? professor. Nossa, Foi. eu aprendi muito. Eu assisti as aulas dele todas. Eu tenho anotações de todas as aulas que eu assistia, porque eu queria Hum. aprender com ele a dar aula de literatura, né? Porque ele é incrível, assim. É, E eu aprendi muito com a Elisa, com a Duarte, com a Lu, o Eurico, também assisti a aula do Eurico, o Fazoli, né? mas olha, A Mércia, muita gente faleceu já, né? Pessoal que já partiu, assim. se nós estamos Então eu sou adultos, muito imagine ele. grata. É, se Oi? nós estamos adultos, imagina eles, né? Eu Então eu sou sempre. muito grata a tudo que eu aprendi no Objetivo. Eu fui obrigada a aprender, porque se ou eu aprendia ou eu era mandada embora, assim, né? Eu tive que ir sozinha, tinha recém chegado em São Paulo, sozinha, né? Nessa selva de pedra, morando aqui na Paulista, sozinha. Ou eu trabalhava, eu me dava bem, ou eu ia voltar para Joinville, mas como eu não queria voltar, né? Queria Lógico, lógico. conciliar sempre as duas coisas que eu adoro. Mas, E, assim, o Objetivo me ensinou muito, assim, e lá eu fiz grandes amigos, muitos, assim, muitos amigos que eu tenho, os grandes amigos aqui em São Paulo, eu cultivei lá no Objetivo. Então, e foi um a literatura te ajuda no teatro ou não? Ou ajuda na vida, ajuda como? muito, 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 muito. Me ajuda. A gramática também, tá tudo Sim. ligado, assim, sabe? Porque Hum, o ator tem que estar em constante estudo, né? O tempo todo, sim. tem que estar estudando, e tem que estar lendo, tem que estar povoando o imaginário com leituras, com leitura de romance, leitura de conto. Eu gosto muito de ouvir os atores mais velhos, para mim eles são
né? As Clássicos. referências, assim, e todos eles falam isso, é unânime. Né? A Valderias de Barros, esse dia eu estava ouvindo uma entrevista dela, ela falou: os atores não sabem ler, eles não sabem a gramática, eles não sabem as regras de pontuação. Os atores têm que Sim. estudar a gramática. Eu falei: ah, que bom, a gramática pelo menos eu sei. Então, um ponto à frente, né? Então, um passinho à frente. E antigamente, né, na EAD, eles estudavam a retórica, eles estudavam a língua portuguesa, era obrigatório, né? Faziam leituras orais. Hoje em dia, as pessoas perderam esse hábito, perderam o contato com a língua portuguesa. A língua portuguesa está sendo massacrada. E Sim. eu acho que eu escolhi assim, a área certa, porque quando eu era adolescente, né? Eu fiquei na dúvida, assim, eu ficava muito na dúvida se eu fazia faculdade de letras, porque eu queria ser professora, né? Ou se eu Sim. fazia geografia, porque eu sempre gostei muito de geografia, até hoje eu gosto. Eu tenho ainda vontade de cursar faculdade de geografia, ou educação física. Hum. E aí eu acabei fazendo letras, porque eu sempre gostei de literatura, amava gramática, sempre fui muito boa aluna em gramática. E inglês, assim, também gostava. E aí eu acho que eu fiz a escolha certa, né? Porque casa com teatro muito bem, assim. Acabei que. E as aulas do colégio, do cursinho, nos deram o palco, né? Eu, por exemplo, hoje muita gente brinca comigo que eu sou bom de palco, né? Não sou ator, mas sou bom de palco, porque enfrentar 50, 70, 80 alunos de uma vez não era fácil, nunca foi fácil, né? E Não, nossa, eu lembro. eu entrei Fala, três pode vezes no falar. objetivo. Eu entrei 3 vezes no objetivo, com 20, com 27 e depois 40 e poucos anos, que eu fui mudando de períodos, fui alternando, né? E eu, Nossa, você como foi eu, 3 anos. Foi, voltou, foi, voltou. voltou. E alguns personagens eram os mesmos, né? Eu falei, meu Deus, esse homem eu já vi em algum lugar. Isso fora o ano de aluno que eu fui lá também. Então eram 4 vezes, né? É uma coisa assim assustadora, Aham. né? Assustadora. E te dá O teatro, esse jogo de cintura para enfrentar um palco, né? sim, eu, por Eu exemplo, dou aula lembro, para. Márcio, que uma vez eu fui jogada, praticamente jogada, assim. Faltou um professor no cursinho. Eu tinha Sim, recém entrado aqui no Objetivo. Aí faltou um professor no cursinho aqui da manhã da sim. Paulista. Aí tinha que substituir. Aí fui dar aula de português, né? E Hum, aí, menino, era uma aula que eu não tinha preparado, assim. Eu fui jogada aos leões. E sim. aí me deram a apostila na hora, eu queria morrer. E aí, assim, porque eu não tinha preparado aquela aula, eu fui chamada naquele momento, era de manhã cedo, aí me deram a apostila naquela hora, eu fui substituir um professor que tinha faltado, não sei o quê. Aquela multidão, era mais de 100 alunos na sala, cursinho, uma galera assim, né, que vai prestar medicina, um povo que é nerd, que estuda pra caramba. E eu ali, assim, também, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu Hum. lembro que o meu suor se escorria pelas costas, sabe? E eu rezava para aquela aula acabar logo, porque eu tava sendo engolida. E É, aí, meu, é um palco, assim, mas você não ensaiou. Eu falei, gente, eu não ensaiei para estar aqui. Eu não decorei meu texto. até porque tem esse coisa maluca, né? As pessoas acham que a gente entra sabendo, né? E a gente tem um roteiro na É, cabeça. é, Toda aula você tem um roteiro. Ó, o é. roteiro, claro, você trabalha o roteiro, mas vai, né? Então as pessoas acham que a gente sabe tudo, dá a sua aula aí e acabou, fica quieto, né? Eu lembro uma vez, Exatamente, é. 5h30 da manhã, um certo japonês, que você sabe quem é, ligava, falava, Márcio, Sim, esse japonês que me ligou. vai correndo que o fulano faltou. E eu É, exato. levantava da cama e vambora, entendeu? Quando você tem 20 e pouco, 30 anos, você vai embora. Mas quando você vai 40, eu falo, meu Deus, o que o cara vai dar? Eu perguntava, o que eu tenho que dar? Ele abre o caderno, vê tal página. Eu tinha que ir pelo caminho Isso. lendo, né? Não Lendo. sabia, eu chegava na sala de aula, eu falei, gente, onde parou? Aí o aluno É. falava, parou em tal lugar. Eu falei, meu Deus, e aí agora? Né? E assim, o cursinho até hoje, são os mais antigos, os tops, né? Eu tinha recém entrado, era novata ainda, eu mal conhecia o material. Claro que com Hum. o tempo você vai se aprimorando, vai se apropriando.
depois de 8 anos, eu já estava bem melhor, né? A cada ano que passa, você vai evoluindo, vai melhorando. Mas, assim, no começo, cara, foi penoso. Foi punk. É punk, né, que a gente fala, né? É E você punk. continua a fazer. Você estudou teatro em São Paulo ou em Joinville você já tinha alguma coisa e veio para cá tentar alguma coisa a mais? Ó, Márcio, eu comecei em Joinville, né? Eu cursei faculdade de letras lá, e lá na universidade onde eu fiz letras, tinha uma companhia de repertório que era ligada à universidade, né? Essa Sim. luz tá toda escura, não, né? Deixa eu ver se eu Não, aumento tá essa luz bem. aqui. Não, Tô tá bom. bem? Tá bem, tá bonita. Fica tranquila. Não tô na escuridão. Então, aí eu Não. fazia parte dessa companhia. E eu era bolsista na universidade. Eu paguei toda. A minha universidade era. Tô vendo um monte de aluno meu aqui. Ah, que fofo. Pedro Hum, Moreno, fofinho. Uma galera é, fê. Aí eu era bolsista, então eu pagava a minha faculdade sendo atriz dessa companhia. E sei. eu fiquei lá durante o tempo todo, né? Durante esses 5 anos em que eu cursei a faculdade de letras, eu era atriz dessa companhia de teatro. Então eu ficava todos os É. dias lá, ensaiando, pesquisando texto, e aí eu aprendi muito lá, sabe? Era como se fosse uma escola mesmo. Assim, a gente tinha aula de corpo, fazia oficinas com companhias, com profissionais de outro, né, da Argentina, que vinham dar curso pra gente. Aqui em São Paulo, tinha alguns profissionais que vinham dar, o pessoal do Lume, ia dar oficina pra gente. Sei. Então a minha formação em Joinville foi muito boa. Paralelo a isso, eu fazia dança também. Eu fiz muito tempo de balé clássico lá também, fazia contemporâneo. Fazia sempre isso, eu dava aula, fazia teatro, fazia dança. Essa era a minha vida. E aí, Joinville, só uma coisa. Joinville não é uma cidade da dança mesmo? Tem lá um grupo, um festival famoso, não é isso? É? Joinville Joinville tem o maior festival de dança do mundo, que acontece todos os Sim. anos, em julho. Esse ano, né, obviamente não aconteceu, mas É. acontece há 30 anos, 30 anos acontece esse festival de dança, que é Hum. incrível, assim, tem grupos de todos os lugares do mundo, do país, são 15 dias de festival, é um E festival muita bem gente olhando, né? bacana. Muito olhando também, Oi? né, Joinville? Muita Oi? gente olhando também, não é? Sim, muitos bailarinos são revelados lá, né? E vão dançar em outras companhias pelo mundo afora, pelo Brasil e tal. Tem prêmios, os grupos são premiados, enfim, a Ana Botafogo é a curadora do festival. É um Hum. festival bem, bem bacana, assim. E Ah. Joinville é a cidade que, né, que organiza, que cedia esse festival. Além disso, a escola do Bolshoi, fora da Rússia, é também em Joinville, né? A Isso, exato. única sede do Bolshoi fora da Rússia é em Joinville. Então, Joinville tem esse glamour, Ma- essa coisa da dança, que essa- é considerada a capital da dança, né? A magia toda, né? Essa coisa da dança, Uma Joinville, a magia. cidade da dança, né? E então eu sempre fui muito. Eu falo que eu sou uma bailarina clássica frustrada, assim, porque eu sou louca, apaixonada pelo balé clássico. E você dança E flamenco. hoje eu danço flamenco, que é assim, a minha paixão, né? Adoro, 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 adoro. Sim. A minha colega está aqui, a Carmen Consuelo, entrou, que dança flamenco também, é maravilhosa. É... A Elane E, também, eu vi que ela entrou, a nossa e amiga. deixa eu perguntar uma coisa para você. Normalmente o pessoal fora do eixo, eu sempre brinco, faço essa brincadeira, o fora do eixo se espelha querendo tudo vir para o eixo, né? Vamos dizer assim, está fora de São Paulo, Rio, tem que vir para cá, porque é uma obrigatoriedade, vamos dizer, quase obrigatoriedade, não sei se é uma obrigatoriedade, mas é obrigatoriedade de vir para cá. Aonde você se espelhava? Na TV só? Era o canal de mundo para você? Não, não, assim, aí olha só, daí eu, né, continuando a história. Então, aí eu Ah, fiquei fazendo teatro, teatro, teatro. Aí eu fazia comercial, eu fiz muito comercial em Joinville, fazia. Aí tinha uma agência que sempre me chamava. Eu fazia muita coisa lá, muita, fiz tanta coisa. Fazia propaganda, fazia teatro, fazia dança, e fazia recepção de coisas, e contava histórias em hospitais, e contava, enfim, fazia um monte de coisa. ah, Aí eu cansei, falei, gente, já deu Joinville para mim.
né? Eu quero mais, assim. Aí eu sempre vinha a São Paulo, porque tinha amigos que moram aqui ainda hoje. Então eu vinha para cá Sei, visitá-los. Eles eram de Joinville e vieram para cá morar antes de mim. E aí eu vinha para cá para visitá-los. sim. E eu me encantei pela cidade, assim, né? Pela vida cultural, pelas peças, pelo tudo. E aí eu tinha aula lá com um professor de teatro chamado Lucas Davi. E ele me falava Ah, muito do Antunes Filho. Assim que eu comecei a sei. fazer teatro e dança, o Lucas falava, você tem que fazer aula com o Antunes Filho, você tem que ir para São Paulo fazer aula com o Antunes. Ah, porque o Antunes Filho. Ah, porque o Antunes Filho. Falei, gente, eu preciso conhecer esse Antunes Filho. E aí eu fui crescendo, fui virando gente. Aí eu fui lendo sobre o Antunes Filho, aí eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a viajar para São Paulo sozinha. E vindo para São Paulo, eu procurei o Antunes Filho, né? As peças do Antunes Sim, Filho, eu comecei a assistir as peças do Antunes. Lá, quando eu tinha sei. os meus 20, 18, 20 anos, falei, gente, é por aqui o caminho. Eu quero vir morar para cá para estudar, para conhecer o trabalho desse homem. Que é diziam que ele era o melhor, e realmente ele era, né? É o O melhor melhor, né? diretor do país, um dos melhores do mundo e tal. Era uma referência, assim, falei, eu quero estudar com esse cara. E eu coloquei isso na minha cabeça, eu preciso ir morar em São Paulo para fazer a escola do Tunis Filho. Preciso morar em São Paulo para fazer. Aí eu fiquei um tempo na dúvida, eu vinha para São Paulo ou vinha para o Rio, para São Paulo ou para o Rio. Aí o meu diretor lá, o Nando, que, né, que trabalhava comigo em Joinville, que era meu diretor, o Silvestre falava, também, que era meu diretor, falava, não, Cláudio, você tem que ir para São Paulo. São Paulo é teatro, é mais sério, não. Vai para São Paulo. Aí eu vim. Aí eu vim para fazer a escola do Antunes Filho e fiquei. Aí passei na escola do Antunes, prestei a escola do Antunes, me formei e realizei meu sonho, né? Conheci o Antunes, fiquei lá um tempo, meio ano. Eu só não fiz as peças dele porque eu trabalhava, então aí ele exigia um tempo exclusivo, o dia inteiro, eu não podia, porque eu sou pobre, Tinha não tenho conta de pai luz, rico, né? meu marido rico, eu tinha que trabalhar, entendeu? Ele não Tinha conta de pagava, luz, então eu né? tinha. É. É, E claro. tinha conta de luz para pagar, né? E É aí engraçado. Ah, é Não, e aí engraçado, eu né? fiquei, Porque. e aí eu Ah, vim e fiquei aqui, entendeu? Eu fui ficando e me envolvendo cada vez mais com São Paulo e fazendo amigos e trabalhando e me envolvendo e aí fui ficando. E por isso assim que eu vim para cá. E a televisão aconteceu, claro que a televisão, o meu amigo Kleber querido, hum, a televisão, claro que a gente sempre quer fazer porque é um caminho que dá visibilidade, né? É um meio, sim, dá um alcance maior para o ator, né? sim, Mas, assim, não adianta ir para a televisão e fazer um trabalho ruim. Eu acredito que o teatro é, como diz o Antônio Fagundes, é a pátria do ator. Se você não tiver um estofo, um preparo, um, né, um bagagem, estudo, você não se garante, né? Porque televisão é muito sim. difícil também. As pessoas subestimam, acham que televisão é uma coisa menor. Não é. É difícil fazer televisão. Eu aplaudo, assim, em pé, um ator que faz bem televisão, porque é muito difícil fazer televisão. Decorar um Sim, texto lógico. ali na hora e dar conta de 3 câmeras e passar a verdade e é difícil. As pessoas menosprezam. Não, tem um valor também, né, a televisão, assim. Sim. E claro que tem trabalhos e trabalhos. Tem trabalho que é uma porcaria, tem novelas que são ruins e tal, mas tem trabalhos que são lindos. A gente vê, já cansei de ver coisas lindas na televisão, né? Não dá para É, generalizar. E a televisão também, ela foi feita para entreter, né? Tem cada segmento tem um objetivo, né? O objetivo da sim, televisão é sim. mais um entretenimento do que o teatro, que é uma arte milenar, que é outra, tem uma outra função, né? Tem uma coisa que eu achei muito legal quando eu estava mexendo, fuçando na sua vida, vamos dizer assim, que você, há 10 anos atrás, em 2010, pelo que eu vi, você tem um canal de YouTube que você fazia monólogo, você fazia textos, você fazia umas coisas muito legais. E pelo que eu percebi, você não foi para frente. E hoje isso é uma coisa que muito ator está fazendo, né? De monólogo, Ah, de sim, ensaio. então, eu parei de postar, né? Eu parei mesmo, É. assim. É que eu sou preguiçosa, sabe? Para essas Hum. coisas de internet.
Até para fazer live. Várias pessoas me convidaram, eu dou, como diz meu amigo Kleber, a gente dá Miguel. um gatinho, assim, dá uma desculpa. Hum. Aí até você me convidou, eu falei, ai, será que eu topo fazer com ele? Porque falei, tá bom, eu vou conversar com o Márcio, vou falar, vou fazer uma live com ele. Mas assim, às vezes eu faço, eu posto no YouTube. Instagram, Sim. eu leio textos, né, literários, eu leio contos, leio poemas, aí Sei. eu leio nas minhas redes mesmo, eu posto no Facebook e posto no Instagram. E o YouTube tá parado, exatamente, eu vou começar a alimentar mais lá o Você canal. pode fazer, eu estou aprendendo também, né? Eu sou o cara que nesses últimos 3, 4 anos me dei uma reformulada, dei uma pirada muitas vezes. O meu filho me ajudou, por isso que eu estou fazendo agora, essa coisa meio fora do eixo, quer dizer, imagina, professor, biologia, papapá, falando com jogador, com atriz, com um monte de gente diferente, né? Que isso é legal, né? É, E e uma coisa que eu tenho aprendido é que o YouTube monetiza a gente. Ainda não, na minha hora não chegou, mas vai monetizar. Eu acho que, como você começou 10 anos atrás, eu falei, nossa, ela poderia estar trabalhando mais isso, né? Claro, a gente vai é, aprendendo com outros amigos, né? Eu acho que é é legal e verdade. bonito, porque a gente sabe que muitas vezes você faz hoje uma novela na SBT, você fez, e o contrato acaba, né? Acaba, vai para outro, e muitas vezes passa um tempo e a conta de luz continua chegando, né? Por isso que É a gente é verdade. obrigado A a se dar aula, a reinventar, fazer, né? reinventar, por exemplo. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu aprendi no Objetivo, falar com o público. Porque no tempo que primeira vez que eu entrei no Objetivo, eu tinha que gravar aula. Nunca tinha visto aquilo. Você imagina, Uhum. era coisa nova, a teleaula, não sei como eles chamavam naquele momento, era a televisãozinha que aparecia. Então isso eu achei muito legal de você, que você fez, não deu continuidade, e eu acho que é uma sugestão legal para você continuar fazendo. Né? De gravar e ir alimentando, colocando mais, né? Eu vou fazer É, isso mesmo. tem Vou gente que grava ao continuar. mesmo tempo, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, tudo ao mesmo tempo, grava e depois vê o que fica melhor. Essa é a história, né? Aham, é E você sabe que verdade. nós temos um amigo comum que é o João Acaiabe, né? O João Acaiabe, você Ah, conhece sim! o filho dele. O teatro Eu eu conheci. conheço o Edu, né? O Edu, que é o sobrinho dele, que é bem meu amigo também. Isso, sim. O João eu dei aula para ele, nós demos aula junto no colégio lá no Morumbi, né? Ah, ele é ótimo. E aí, há pouco tempo, né? Há pouco tempo, eu estava mexendo aqui nas minhas fitas VHS e tem um aniversário que eu convidei, João, você vai em casa contar história para a criançada? Isso, né? A criançada tinha 2, 3 anos de idade. Ele veio e contou, Aham. né? E eu gravei, eu falei, agora eu preciso dar para ele guardar com ele, né? Aqui. Ele veio em casa e contou história, que nem o rá contava, que nem ele contava na TV Cultura. E ela é uma Ele é gracinha, vira e mexe, ele me liga. maravilhoso, nossa. Maravilhoso. Uma Ele referência era de professor de teatro lá no colégio? no colégio Santo Américo, não sei se você conhece, lá no Morumbi. Sim, conheço. Aham. Tanto que 2 personagens deles eram filhos de um amigo da gente que dava aula também, e são amigos de infância. Então, quando ele Ah, começou a falar, eu perguntei, mas esses nomes aqui não são os filhos do Norberto? Ele falou, são, eu que extraí o personagem desses filhos que eu conheço há muito tempo. E ele me ensinou muito também essa coisa de teatro, de falar como é que era, de personagem, né, de criar o personagem, de construir o personagem, que é muito legal, né? Eu acho muito bonito é isso, né? incrível, é. O Você, João Caiado é uma lenda, né? É um grande ator, assim. e claro, porque é engraçado, né? Você é a Clau, professora, bailarina, a pessoa que é Ciro, mas você tem que entrar num personagem e ser a boa, a ruim, a feia, a chata, a boba, né? A maldita, né? É, Sei lá. As pessoas ou vão amar ou vão querer te matar de algum jeito, né? é. E, e você fez cinema também, Clau? Fez alguma coisa assim? Eu fiz curtas, né? Eu fiz curta-metragem, eu fiz um curta-metragem que o Dudu, Hum, o Lápis Cor da Pele, que está no sei, YouTube. É um curta sei. bem interessante que fala sobre o preconceito racial, Hum, bem bacana. E até tem bastante visualizações, assim, até é bacana falar dele para as pessoas assistirem. É um tema bem recorrente, infelizmente, né? Eu faço uma sim. professora e eu já fiz várias professoras, né? A Poliana também fazia uma professora.
Aí agora, em Joinville, o último curta que eu fiz foi em Joinville, com o Flávio Galvão, um Sim. filme, Coisa, um filme romântico, a- assim, falava sobre uma mulher, uma youtuber, que ela acaba virando uma hum, youtuber sem querer. Eu fiz sei. acho que mais uns 4, 5 curtas. Hum. Fiz um longa, uma participação de um longa. E agora tem aí uns três filmes aí que eu tô que a gente tem, né, para acontecer, que estão para acontecer no próximo ano, se tudo der certo aí. Se Se abrirem, o né? coronavírus for embora, se a vacina, tomara Deus, né, que vem aí para socorrer a gente. Então tem umas coisas E, boas aí para fazer em cinema, bem legais, assim. Mas isso é bom, né? E os seus colegas atores também estão sofrendo muito com essa coisa de ficar em casa e. muito, 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 muito. Eu tenho muitos, a maioria dos meus amigos só são, né, só são atores, né? Só é ótimo, né? São, É, né, fazem exclusivamente essa atividade, né, como atores e estão penando, assim. Tive falando com vários amigos e estão passando por muitas dificuldades, assim. É né? que eu sou Isso, professora, e então eu tenho esse outro lado que me garante, né? e você sabe uma coisa Felizmente. maluca que é uma coisa maluca que eu estou vendo em rádio? Propagandas de escolas que tradicionalmente não faziam propagandas. Que o aluno ia naturalmente. Não sei se as escolas estão começando a perder tanto aluno, porque eu vi pais esse ano falar, eu vou tirar meu filho, eu não vou pagar o que eu vou ensinar alguma coisa em casa, põe numa escola pública e ensino em casa o que tiver que complementar. Eu vi escolas Exatamente. grandes, né, o É. Maristas, o Liceu Pasteur, né? Muitas escolas perdendo muitos alunos, principalmente na educação infantil, na escola onde eu trabalho, Sim. perder, nossa, perdeu muito aluno na escola infantil, muitos alunos foram embora. E uma criançada toda Isso, solta, né? Porque os pais sim. precisam de equilibrar e agora valorizam um pouquinho mais o professor, entendeu? Isso eu tenho sentido muito, né? Muita Eu criança está também tenho engordando. sentido muito isso, que a É. sociedade passou a valorizar mais o professor. Isso é Sim, bom, isso é muito é, bom. tomara, né? Tomara que depois não esqueçam da gente, né? Porque Porque as pessoas têm memória curta, né, Márcio? O povo tem sim, memória sim, curta, né? sim, sim. Isso não tem a dúvida, né? Isso não tem a menor dúvida. Porque a É, gente ensina durante o lavar a mão perrengue as pessoas valorizam. Aí as coisas voltam ao normal, passou, esqueceu e tudo vira como era antes. E não pode voltar como era antes, né? não, não, não. E Tem que tomar. Mas é professor, aquela brincadeira que eu sempre falo, né? Você lembra de um programa da cultura que mandava lavar as mãos, a música era do Arnaldo Antunes, né? Que mostrava as crianças lavando a mão, que virou uma sim, vinheta, virou uma vinhetinha. Coisas básicas, aham, né? Coisas básicas, uhum, né? Isso a gente é, sente muito hoje, né? Lavar a mão, é tomar verdade. cuidado, higiene local, roupa, sapato fora de casa, né? Isso tudo é maluco pensar, né? Né? Uhum, uhum. E, É uma coisa muito deixa eu boa. fazer uma pergunta para você. Eu sei que, até para as pessoas saberem, né? Porque quem te conhece sabe mais, né? Mas o meu lado aqui, as pessoas perguntam: que a atriz tem que fazer? Quer dizer, essa coisa de o quanto a atriz se prepara, porque trabalha com a imagem, né? Uhum. Para ser aquele personagem, desde a maquiagem, desde cabelo, Tudo, é muito né? difícil. É, Tudo, assim. O externo ajuda muito, né? Primeiro, assim, você entender a história daquele personagem. Acho que a primeira coisa, entender sei, quem é aquela pessoa, né? De onde ela vem, o conflito, a história mesmo, assim, né? Com quem que ela convive, onde ela mora, qual é a poesia que ela carrega, qual é o tormento que ela carrega, a vivência dela. Aí vem a questão do físico mesmo, né? O caminhar, o jeito de falar, o jeito do corpo, se é um corpo pesado, se é um corpo leve, como que ela lida com as mãos, como que ela olha para as coisas,
né? Se ela fala de um jeito rápido, se ela fala de um jeito devagar, né? Sei. Se ela contempla, se ela não contempla nada, qual é o ritmo dela, se ela anda rápido, se ela não... é tudo, né? É por isso que o teatro, eu volto a falar, te dá esse tempo para você se preparar, né? O teatro Sei. tem você tem esse tempo para Esse time, né? pesquisar, para poder decorar o texto, para você lapidar mesmo esse personagem, né? E repetir, porque todo dia que você faz, você descobre coisas assim. E a Sim. televisão não dá esse tempo para você, né? A televisão é muito rápido, não tem preparação, não tem... Ele dá a sinopse da personagem, o figurino, a caracterização e tal, e vai, né? Vai gravando. Sim. O cinema te dá mais isso também, né? Mas é muito gostoso preparar um personagem, assim. E às vezes você também tem o privilégio de ter alguém para te ajudar, né? Um diretor bom, porque assim, tem diretores e tem diretores, né? Tem diretor que Sim. dirige ator. Tem diretor que não sabe dirigir ator, principalmente na televisão. Os diretores de Sei. televisão não dirigem, a maioria não sabe dirigir ator. Eles estão preocupados, assim, em dirigir a cena no geral, a luz, a câmera, o enquadramento, porque é muita coisa. E claro que eu não estou culpando eles, é muita coisa mesmo, assim, não dá para dirigir, chegar para o ator e falar, olha, você tem que se aqui, não faz isso, não. É muita coisa. Então, o ator já tem que chegar pronto, né? Sim. Agora, no teatro, o diretor ele tem que dirigir o ator, assim. Apesar de que no teatro tem diretores que não sabem dirigir ator, né? Tem diretores que são encenadores. Eles se preocupam Tá. com o cenário, com a luz, com a coisa mais externa, né? Agora, tem diretor com quem eu trabalhei, por exemplo, tem um diretor com quem eu trabalhei, que é o Dácio Ribeiro. Esse cara é gênio. Ele é bom em tudo, assim. Ele é bom no cenário, ele pensa a luz, ele pensa cenário, ele pensa figurino, ele traduz o texto. E vou falar uma palavra, ele é um puta diretor de ator, né? Ele dirige super bem o ator. Ele sabe extrair do ator o que ele quer. Se o ator estiver disponível, claro, o ator tem que estar disponível também. Se o ator for resistente, a coisa não acontece. Então, você tem que estar entregue. O ator ele tem que estar disponível para trabalhar. Se você não tiver confiança no diretor, você nem entra para trabalhar com o diretor, né? Então, eu, por exemplo, sou assim. Eu adoro ser dirigida. Adoro que mandem em mim. Faz isso, eu vou. Sabe assim? Claro que eu não sou uma marionete, né? Eu não sou uma atriz submissa, não estou falando isso. Eu adoro criar também, adoro propor, sabe assim? Eu proponho para o diretor, falei, olha, se eu fizesse isso, ó, eu gosto de estudar e propor. Ó, eu pensei nisso, assim, eu pensei numa música, eu pensei assim. Aí faz, sabe assim? E aí, claro, que juntando com a maluquice do diretor e a minha maluquice, pode dar uma maluquice maravilhosa. Né, Kleber? O efeito ninguém... O efeito vai ser o público que vai falar, né? Tem que se jogar, tem que se jogar e tem que estar ali presente, né? E tem que estar disponível, tem que confiar no diretor. Então tem diretores e tem diretores. Tem diretor que não dirige ator. E aí é difícil. Por isso que hoje em dia surgiu essa função de coach de atores, preparador de atores, né? Porque tem o diretor e tem o coach de atores. Às vezes o coach o diretor, como não sabe dirigir o ator, aí surgiu essa função do coach, do preparador de ator. Que bom, né? Que ótimo, porque a gente precisa desse respaldo, desse olhar de fora. Porque a gente sozinho não dá conta, às vezes. Assim, a gente precisa de um diretor para tirar da gente aquilo que está aqui. Às vezes você não consegue, você acha que tá bom, mas não tá uma bosta, tá horrível, né? Então, tem que ter o diretor para te tirar, para botar você lá e fazer isso. Sugere, vai lá. Né? Aí eu falo, não, será que vai dar? Não será. Vai e faz. Não discute, sabe? Não justifica. Faz. Sim. A Fernanda Montenegro fala isso. Vai e faz. Isso eu aprendi lá atrás, assim, ó. Quando ainda estava lá em Joinville. Uma vez eu escutei ela falando numa entrevista. Ela falou, o ator ele tem que fazer. Não justifique. Isso ficou na minha cabeça para sempre. Para sempre, assim. Boa. Faça. Ou senão você nem entra para trabalhar, entendeu? Se você não está confiando naquele diretor, então você nem vai.
A vida é não essa gosto do também, né? trabalho dele, não curto esse diretor, então eu nem trabalho com ele. Agora, se eu tô afim de trabalhar com o cara, meu, eu vou com tudo, sabe? Lógico. É isso. Tem um fã seu aqui, o professor Kleber, né? Que ele Ele é meu só tá melhor falando que amigo, ele é meu irmão. eu, sei- eu tô falando, a brincadeira é essa. Mas assim, talvez Ele é hoje, você tá me genial. contando. O Kleber, Márcio, é uma Ah, pessoa maravilhosa para você entrevistar, porque ele é especialista em literatura infantil e pô, contador de legal. histórias. Ele é um excelente contador de histórias. Ele dá palestra pelo Brasil inteiro. Ele tem uma empresa chamada Fatum, que Sim. ele trabalha com pós-graduação em contação de histórias e literatura infantil. Então ele tem muita história para contar. Seria ótimo você conversar um dia com ele também. Vou sim, vou Ele é anotar aqui pra gente. professor também, ele é professor de literatura, é doutor, e além de tudo é uma pessoa maravilhosa, ele é engraçado, ele é irreverente, ele é amigo, ele é parceiro, ele é maravilhoso. Veja que legal, legal. Uma coisa engraçada, né? Por exemplo, você está falando que tem uma pessoa para te acompanhar e dando os toques, né? Hoje, a Uhum. impressão que dá, isso em qualquer profissão, se vira. Entra lá no hospital, entra lá na sala de aula, entra lá no palco, entra lá no, sei lá, onde for, e se vira. Se você errar, problema seu. Você não vê isso também? É verdade, Né? eu acho. É maluco, É né? maluco. É. Antigamente, por exemplo, eu ouço algumas vezes alguns profissionais contando, até atores. Pô, eu tive um fulano que me deu uns toques, não sei o quê, papapá, ele era mais velho, ele trabalhava não sei aonde, e aí eu me tornei que sou. Muitas vezes caras muito grandes. O próprio João Acarabim falou isso, que no início da carreira dele, uma pessoa foi dando toque para ele, como ele ter postura. E eu falei, caramba, e a gente não, a gente só toma pancada, né? É Faz, verdade. Elaine, faz, Márcio, faz, Clau, faz, se vira, né? E a gente muitas vezes vai bem ou vai É, mal, né? é verdade. Esse é um ponto, né? Esse é uma coisa muito doida. E o como chama, deixa eu mesclar um pouco a conversa da gente. Você aplica muito esse monte de coisa do teatro na escola para os alunos ou não? Você consegue fazer a literatura se tornar uma coisa gostosa? Assim, em termos de. Sim, 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 sim. Quando eu posso, né, quando eu tenho essa abertura em alguns lugares, eu sempre eu mesma já tenho um perfil diferente como professora de português, né? Porque eu costumo falar que as Tá, professoras de português são sempre muito formais, né? Muito sim, sérias. E sim. eu fujo um pouco, eu sou meio fora do eixo, né? Sou bem o teu blog É aí. isso aí. Sou bem É, fora do eixo. E é, eu acho que esse fora do eixo tem muito a ver com a minha personalidade sempre, desde, né? Já é de mim. E também tem a ver com o teatro, né? Porque o teatro deixa tá, você, né, um pouco mais livre, mais espontâneo, e claro que eu levo isso para a profissão e também já tive vários problemas por conta disso. Por ser assim, espontânea, por as minhas aulas serem um pouco diferentes. Já levei vários puxões de orelhas por conta disso, pelas coordenadoras e por por que deixar os será, né? alunos, né? Por uma bobagem, sabe? Assim, enfim, os alunos não estão nem Sim, aí, mas aí o pai reclama. Mas, assim, eu já fiz vários trabalhos bacanas, com certeza eu uso muito, 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 sim, porque você fica mais criativo, né? Elabora coisas mais ousadinhas, né? sim, As obras literárias que eu acabo elencando e pedindo para eles, você, né? Sempre trabalho a questão do audiovisual, né? Para eles elaborarem curta-metragem, teatro, sempre levo essa coisa do teatro para eles. E como eu sou atriz também, eles têm muita curiosidade de saber como é que é isso. Então a gente troca muito. Então tem muitos alunos que também fazem teatro e perguntam, pedem conselhos, né? sim, E é muito legal, assim. Até o flamenco eu levo para a sala de aula. Quando eu trabalho a tá, acentuação gráfica, eu levo castanhola para trabalhar ritmo, para trabalhar a sim, tonicidade, né? Porque eles não sabem acentuar por conta eles não sabem identificar qual é a sílaba tônica da palavra. E com a sei. castanhola fica mais forte, fica mais visível, mais concreto, né? Legal, Então, tudo legal. é estratégia, tudo a gente acaba levando tudo, né? A arte, Aprendendo. ela tá aí para ser E a gente usada em tudo.
a gente aprende também a caminhar por esse trajeto, né? Porque a gente É, vai muito no espelho da gente, dos professores que nós tivemos, para depois sim, criar o nosso próprio caminho, né? Por exemplo, eu tinha coisas que eu copiava o professor que dava aula para mim, né? claro, a Depois eu gente falei, copia. copia, eu falo claramente, Aham. e a gente sofre muito, porque a gente toma muita. Eu tomei muita bronca de coordenador, de orientadora. Veio o pai brigar comigo, porque eu falei uma palavra que não podia falar em É, biologia para ele. Quando eu vejo muitas vezes hoje as pessoas falando sobre o vírus, bactérias, sobre vacina, eu lembrava de pais que reclamavam do que eu falava. Eu falei, gente, mas eu não estou falando nenhuma besteira, eu estou falando uma coisa séria. E as pessoas estão reproduzindo hoje, né? Que é muito triste, né? Uma das coisas mais tristes do mundo, as repetições que os caras falam. Gente, isso aí é do século da Idade Média, do período da Idade isso, Média. Isso não pode ser, é né? bem isso. Não é ideologia, mas é a cabeça lá atrás. Eu não falo nem terra plana, tá? Eu estou falando em vacina, Não, né? é uma coisa absurda, né, Márcio? E parece que as coisas estão piorando, né? Parece não, estão piorando. E É desesperador o você que a sabe gente por está quê? vivendo. Sabe por que também eu acho? Assim, a TV, o teatro, o cinema, as revistas não estão ajudando. O que vende mais? Um papo gostoso com a gente inteligente ou falar que o Márcio bateu na mulher, a Klaus saiu com três, quatro, não sei quem foi assediado, não sei quem, sabe, uma coisa assim? Então, o É. próprio vocabulário mudou muito, né? Então, eu lembro Os que valores distorcidos, né? é, Os pais também não contribuem, a família não contribui, não valorizam a sim, cultura, né? Ninguém lê mais para uma criança, ninguém sim. valoriza o teatro, ninguém valoriza a escola. Tá bem Filosofia, difícil, assim. Você não acredita um pouquinho também que a escola está contribuindo para esse retrocesso? Porque a escola está só preocupada com os exames, o FUVEST, o Enem, o ENAD, Sim, sei lá o que mais a sim, gente sim, tem por aí. sim. Que a boa escola é aquela que você entra na Conteúdo, faculdade, né? O é, conteúdo é. conteúdo, né? Isso é uma coisa muito triste, né? Porque eu fui numa escola tradicional aqui de São Paulo e a gente tinha de tudo. Na minha escola saiu de tudo. Eu não sei se você conhece o Colégio Rio Branco lá em Gianópolis, né? Que é um Sim, colégio. claro. Eu fui estudante de lá. E de lá saiu o quê? Tem grandes engenheiros, grandes empresários. Era uma comunidade muito O Antônio variada, né? Fagundes saiu de lá, Hã? Quem? né? O Antônio Quem? Fagundes, ele estudou lá, né? E ele sempre Regina, fala que ele. Regina Duarte, Antônio Fagundes, o Dan Stuber, né? Que mais? Ayrton Senna e um monte de outros empresários e outras pessoas maravilhosas. E era uma comunidade, é engraçado. Eu sou de uma origem libanesa, né? E meu pai tinha a cabeça que o que era fora do Líbano não prestava, então ele falava muito mal dos judeus. Quando eu fui para o Rio Branco, a comunidade judaica era muito grande, né? E um dia eu levei uma amiga para casa para a gente estudar, Imagina, estudamos, ele Higienópolis, gostou, né? e era judia, né? E não falei nada para ele, eu falei, não fala nada para ele que eu também não falo para ninguém. Aí tá bom. Quando saí, ela foi embora, eu falei, pai, ela é judia. Ele ficou me olhando e falou, até que ela é boa moça, né? Quer dizer, a coisa de preconceitos, né, que vão sendo quebrados, né? E o colégio ajudou muito isso, né? Porque eu tinha aprendido que judeus eram ruins, entre aspas. E não eram, não tinha nada a ver com essa história. É que nem o Preconceito, nordestino, né? o preconceito. Então, até isso as escolas não estão fazendo, estão cada vez mais criando preconceitos. A gente até vê pelo cinema, né? O preconceito do professor, o preconceito do menino gordo, do macho, que hoje a gente chama Isso, de bullying, né? negro. De Não, eu estava bullying. vendo agora, lá em Joinville, na minha cidade, foi domingo, agora teve eleição, foi Sei, eleita pela primeira vez, pela 2020, foi eleita pela sim, primeira vez uma vereadora negra em Joinville. sim, Pela sei. primeira vez na cidade. Até então, nenhuma mulher negra havia se Hum, eleita, né? Havia sido eleita como vereadora. tá. Ótimo, uma professora, ótima, foi eleita. Que bom, graças a Deus que o povo elegeu uma mulher negra na Câmara dos Vereadores. Aí eu Sim, estava sim. vendo agora,
ela foi ameaçada de morte nas redes sociais. Ela foi ameaçada de morte. E um jornalista de lá apoiou. Apoiou, ele apoia. Ele fala, o que uma negra, uma mulher, vai fazer na Câmara dos Vereadores agora? Ela vai agora o quê? Com essa ideologiazinha dela do PT, vai agora falar dos discursinhos dela feminista. Gente, em 2020, né? Século XXI, né? Como assim? É impressionante, é uma coisa surreal. Não dá para admitir uma coisa dessa, sabe? Assim, para começar, demorou para acontecer isso, né? Para elegerem uma mulher negra para ser vereadora. Mulher negra. Mulher já foi difícil eleger já lá. Então, assim, é complicado, sabe? Assim, eu fiquei muito, muito, muito triste quando eu vi isso. E aí eu fui ver, realmente, ela foi ameaçada de morte. Durante a campanha dela também, ela foi várias vezes ameaçada. E o cara falou, agora vamos metralhá-la. Vamos metralhar ela, né? Metralhá-la, eles vão usar esse termo, né? Vamos metralhar ela para o suplente branco, homem, entrar no lugar, assim. Um discurso fascista, uma coisa horrorosa. Enfim, Márcio, a gente está vivendo... As pessoas estão saindo da... Assim, na verdade, sempre foram assim, agora, né, estão chancelados, né, por quem está no poder, assumindo o poder máximo, né? Então eles estão se achando agora no direito de falar, de sair do armário, né? Mas a coisa não pode ficar assim. A gente não pode deixar que as coisas fiquem assim, não, né? Então tá tendo uma campanha lá em Joinville em apoio a essa mulher. Eu faço questão também de apoiar. Falei com meu irmão já lá pra gente não deixar que as coisas fiquem desse jeito, porque não dá, é inadmissível, sabe? Sim. Mas aí eu volto naquilo que eu falei para você, né, querida Clau? É muito cafona, né? É muito feio, é muito fora muito feio, exatamente. Tem nada a ver, né? Tá. Mas a TV, nessa hora, a TV, o teatro, o cinema, teriam que quebrar isso e as pessoas... eu não tenho acesso ao teatro, mas eu tenho a TV. Não tenho acesso ao cinema, mas eu tenho a TV. Então quebrariam. Por exemplo, tem essa malhação que está repetindo agora. E, claro, eu acompanhei muito, assim, da molecada, da adolescente. Mas foi a melhor malhação que trabalhou. Porque trabalhou com a diferença, com né? Que é o Cal Hamburger. Eu acompanho também, às vezes eu vejo. O Cal Hamburger que fez, que tem uma cabeça muito legal. Entendeu? Maravilhoso, ganhou prêmio, eles ganharam o Emmy com essa malhação. Exato. Né? Eles então você vê. Ganharam o Emmy com essa temporada. Quem não tem acesso a nada e vê essa novela, vamos dizer, novela mais infantil, você fica impressionado. Você fala, cara, você está quebrando tabus. E hoje, aí que eu volto, a TV que poderia ajudar, ela está cada vez mais criando preconceitos. Preconceito, de ódio. Colocando trabalhando coisa ruim, né, gente? Tem que oferecer coisa boa para a população, que não tem acesso, não tem dinheiro para ir ao teatro, não tem dinheiro para ir ao cinema, a única coisa que resta é a televisão, então bora fazer coisa boa, né? Para oferecer para as pessoas, porque elas aceitam. Se você leva coisas boas para as pessoas, elas aceitam. Elas não aceitam porque elas não conhecem, eu acho. Né? Posso estar falando bobagem, mas... uma vez a gente foi contar umas histórias, fazer um sarau no Campo Limpo, lá na periferia. Tá. E aí a gente chegou lá, eu Guimarães... Conhece o Guimarães, do Objetivo, professor de Química? Sim. Maravilhoso. Magrinho, bem magrinho. Isso, eu Guimarães, a Lígia e a Valquíria. A gente tinha um grupinho e tal, e contava histórias e tocava e cantava. Aí nós tivemos o convite de fazer um sarau nesse lugar. Aí a gente chegou lá e eles começavam a cantar rap, não sei o quê. E o nosso repertório era clássico. A gente ia cantar Tom Jobim, eu ia declamar Tomás Antônio Gonzaga, Camões, Vinícius de Moraes. Eu falei, gente, a gente vai ser apedrejado aqui. Clarice Lispector. Aí a gente tá preocupado, porque a gente ia ser, assim, os últimos a apresentar. Eu falei, caramba, a gente vai ser apedrejado, né? Nada! E o povo, assim, e eles falando, claro, aquela linguagem popular deles, lindo que eles faziam, lindo, né? Um discurso de crítica, de denúncia, né? Lindo que eles faziam. Só que o nosso repertório era diferente deles, era um repertório clássico, não era autoral. O deles era super autoral, era visceral mesmo, assim, era deles, era de autoria deles. E o nosso não, né?
Falei, como é que eles vão aceitar isso, né? A gente cantar Tom Jobim, cantar... E aí? Aí eu comecei a contar o Tomás Antônio Gonzaga, o Camões, um silêncio, sabe assim? Aí a Valquíria começou a cantar, Eu Sei Que Vou Te Amar. E aí a gente começou a cantar a música do Velho e a Flor do Tom Jobim, do Vinícius. Sim. Gente, as pessoas se emocionaram, sabe? Assim, foi um outro clima. Claro que não foi pior nem melhor do que o deles, não é? Não estou falando disso. Mas, assim, Sim. houve aceitação, entendeu? Eles gostam Diferente, também. né? Então, tem que oferecer Diferente. tudo, tem que oferecer, claro, é isso. É diferente. E a gente ficou com receio no começo. Será que eles vão gostar? Gostam, gente, porque é bom. A música é de qualidade, né? É clássico, então é universal, não tem como não gostar, né? Do que é bom, gente. Eu tenho amigos que trabalham em projetos em Paraisópolis, e eu conheço, vou lá, é ligado ao esporte que eu trabalho, que é o rugby. Você não imagina como a garotada em 10 anos, toda uma comunidade mudou, né? E eu lembro uma fala até hoje, quando eu estava lá um dia, vamos dizer assim, o chefe do grupo, né? Da Paraisópolis, falou assim, ainda bem que esses meninos estão com você, com vocês, não estão com a gente. Os que estão com a gente já se foram. Pois é. E os meninos foram para onde? Para a faculdade, estão formados, estão jogando na seleção, foram para Jogos Olímpicos, alguns se tornaram fisioterapeutas, professores e outras coisas mais. Então, é a tal da oportunidade, né? Então, quando ele chega alguém... Isso. Então, essa coisa da cultura... Tem tanto talento, né, Márcio? Você vê, nesses dias eu vi um vídeo de um menino na favela, dançando, fazendo um bailarino clássico, pronto, assim. Esses dias aqui na Paulista mesmo, eu tava vindo aqui da casa Elaine, da minha amiga aqui. Eu vi uma menina dançando na calçada, uma menina de rua, moradora de rua. Eu parei, eu fiquei olhando para ela e falei, meu Deus do céu, vontade de levar essa menina para minha casa hoje, assim, e criar essa menina. E botar numa escola, botar lá no Balé da Cidade de São Paulo. Porque eu tinha certeza que essa menina ia virar uma bailarina profissional. Ela tava dançando, assim, magra, assim, perfeita, sabe? Eu falei, gente, olha que talento. Até me arrepia só de falar. Falta oportunidade para essas crianças, moradora de rua. Eu falei, caramba, meu, que dó, né? É muito triste. Porque você está falando como a educação nossa, né? Ela tem um monte de viés que poderiam ser trabalhados, mas as escolas são gavetas, né? Gavetas de física, de biologia, de isso, daquilo, e não fazem o que a gente precisa melhor, que é educar, né? Maluco é isso, né? Eu acho que a escola deveria ter yoga, deveria ser obrigatório yoga nas escolas, para todo mundo, inclusive para as professoras e diretoras e coordenadoras, todas, porque ninguém tem consciência corporal, né? Ninguém sabe respirar, tá todo mundo agora com uma pressão alta, porque não sabe, não tem consciência, gente. O corpo, ninguém cuida do corpo. É a primeira coisa, a gente tem que saber cuidar do corpo. E essas pedagogas, elas não sabem cuidar, né? Como que elas podem cuidar da educação se não sabem nem cuidar do próprio corpo? Tinha que ter, isso é obrigatório na escola. Dança, música, tinha que ser global, assim, né? Senão não tem sentido uma educação sem esse cuidado com o próprio corpo da gente. Se você não... Por isso que, de certa forma, por isso que você, eu e muitos estão fora do eixo, né? Por isso. Né? Porque aí a gente se destaca de uma certa forma, né? E aí o povo que está no eixo, esse eixo que eu não quero entrar, como diz o Cântico Negro, né? Só sei que eu não vou por aí. Né? O olho cresce, né? O olho cresce. Nesse caminho, né, Kleber? Por aí eu não quero ir, eu não vou, não quero. Esse eixo eu não quero para mim. E a maioria das pessoas que estão na educação estão nesse eixo, infelizmente, sabe? Assim? E aí você que não vai por esse caminho é olhada com maus olhos, sabe? As pessoas te olham assim, mas eu não mudo, eu tenho essa convicção de que não vou me corromper por essa gente essa gente louca.
Eu pessoalmente tenho lutado para... Tá lá com infartando, sabe assim? O povo que não relaxa, que não se cuida, um povo que não se cuida, um povo que não... Aí tá lá, doente. Não pode. Sim. Você tem que... Né? E nessa fase agora, né, Cláudia? O que você faz? E nessa fase agora, as pessoas estão mais preocupadas com que não sabem nem o que está acontecendo, né? E porque ninguém sabe para onde vai. Eu acho que é domingo agora que é o vestibular da FUVEST. Eu acho que é. Primeira. Eu tive vendo uma. Média, eu tô por fora, assim, eu vi uma pesquisa que 50%, 60% dos alunos falaram: eu não tenho condição de fazer o exame. Por quê? Não estudo. Né? Não teve, né? O preparo, não teve, foi tudo muito. É difícil, né? Não tem como. Até emocionalmente, porque, né? Exatamente, emocionalmente. Porque conteúdo, você pode estudar em casa, sozinho, ter uma autodisciplina, que é difícil também, né? Muitas vezes eu tenho preguiça de fazer coisas. Mas vamos fazer, né? Tem que fazer. Em casa você se dispersa muito também, né? Dá preguiça. Sim. Tem tudo de boa em casa, né? A gente vê tudo, né? Eu vejo por mim, assim, eu fico, dá preguiça, aí vê alguma coisa, vai fazer, vai lavar louça, vai fazer, né? E eu acredito que as crianças, os adolescentes também devem padecer muito em casa também. Se eu fosse eles, eu não vou vestibular, não. A Ilane já avisou que é só em janeiro a FUVEST, tá? Janeiro, é verdade, em janeiro, é verdade. Janeiro. A primeira fase, segunda em fevereiro, né, Ilane? Qualquer coisa é isso. Mas tudo lá para frente. Mas é complicadíssimo, né? Eu imagino esses professores todos que têm que trabalhar o conteúdo, porque, de certa forma, é uma garantia de que estão fazendo um bom trabalho, né? Se vira aí, mas tem que fazer um bom trabalho ao mesmo tempo, né? Com material amarrado, com tudo amarrado, complicadíssimo, né? Mas, primeira coisa, deixa eu falar, antes de acabar, tá acabando o tempo, é uma pena que passa uma hora rapidinho, né? E o Instagram cai com a gente. Porque assim, eu não gosto de live, você fala, gente, o que eu vou falar na live? Não tenho eu fugi de tantas lives, mas... É um bate-papo. Depois você vai ver isso. Que vergonha! Ai, nossa, mas passa tão rápido. Passa. Isso aqui depois vai para o YouTube e vai para o Spotify, tá? Então você pode ouvir qualquer hora. Vergonha, sério? Não, eu ponho vocês na rede. Não, que isso. Meio para a gente fechar. Claro. Texto pra decorar que eu falo, que eu interpreto agora. Eu, na cara de pau, assim, eu tenho vergonha. Elaine, estou vendo aqui a Elaine escrever. Clau, fala uma coisa legal para a gente, meio do que você está vendo esse mundo como atriz, como professora, como pessoa, como mulher, uma coisa que as pessoas quando vão ouvir falam, meu Deus, é isso mesmo, eu tenho que ir por aí. Qual o caminho, querida? Qual que você acha que o mundo tem que ser? Uma frase, um pensamento. Responsabilidade essa pergunta aí. Não. Eu acho que o caminho é você cuidar, é respirar. É respirar, é se alimentar bem, né? É difícil, porque às vezes a gente é ansioso